Vice-presidente técnico Leoclides Bisonin, gerente-geral Edson Pacheco. Ambos vão conversar com a gente na programação da 90.3. Mas esses caras são da onde, Batista? Calma, vamos dizer aqui. Ambos estão representando a Suíno-Oeste. Pelos cabelos brancos, pela experiência, por ser colorado. Bom dia, Bisonin. Bom dia, amado Batista. Como é que você vai? Sou amado e odiado ao mesmo tempo. Quem é que não sabe disso? Não, mas é mais amado, 51%. Os caras te amam e 41% eu vou deixar quieto. Não, 51 me amam e os outros 49 estão em dúvida. Tem dúvidas. Que bom estar aqui mais uma vez com você, tantas vezes sumiu, que né, Bisonin? O cara quando é vereador, ele aparece, quando não é mais vereador... Nem vereador me convidava, então imagina agora que eu sou só lá, o cara trabalha... Cara, uma vez cada 3 anos o cara te convidar, vou te contar, sem comentário, né? O passado não move montanha, mas é bom falar do passado. Depois que o Edson se apresentar aqui também, eu quero falar 2 segundos do passado de um cara que fundou a Sadia, só isso. Fundou, não afundou. O cara fundou, mas os outros afundaram. Ah, perfeitamente. Os outros afundaram. Tudo bem. E aí, Edson, bom tê-lo aqui na programação da União, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Franco Batista, é um prazer estar aqui conversando com vocês e parabéns à audiência. E estamos aqui para falar sobre assuntos importantes da suinicultura hoje. Então, se quiser perguntar, a gente está aqui para isso. Rapaz, não sei de nada que eu vou perguntar para vocês aqui. Se tiver dúvida, o ouvinte, estamos aí para isso. Ah, a Graciela me olhou com uma cara braba, né? Eu também não sei, Graciela. Sabe, recolhimento de carcaça exatamente, é sobre isso, é claro. E depois, no fim, vou perguntar sobre a União Europeia disse que não vai comprar carne brasileira nos próximos 2 anos. Você falar sobre isso também, né? Isso. Tá, vamos por partes então, tá? Carcaça. A carcaça a gente acompanha isso há muito tempo. Lembro-me que o saudoso deputado federal Schiavinato vinha aqui, enchia o peito para falar sobre isso, que tinham alguns projetos andando, aquela coisa toda. Agora, no município de Toledo, há um projeto também andando, já falamos sobre isso por diversas vezes com o secretário Bombardelli, que há um recolhimento delas. Como é que está essa situação, Bisonin? Melhorou, não melhorou? Continua com problema? Diga lá. Vamos lá, deixa eu primeiro fazer Hoje é um dia especial, porque neste dia 7 de agosto de 1900, olha, quando o cara fala assim, Bisonin, tu só fala do passado, Bisonin? Pois é, cara, se não fosse os caras do passado, tu não terias o presente. O seu Atílio Francisco Fontana Atílio Francisco Xavier Fontana nasceu em 7 de agosto de 1900. Portanto, hoje, se estivesse vivo, diz que nós vamos durar 150 anos, sim, estaria fazendo 126 anos, o fundador da Sadia. E você sabia que ele é santamarense, não? Não, só sabia que ele... ninguém sabe. Eu sabia que ele é lá de Concórdia. A história dele, pois é, mas não nada a ver. Todo mundo... o seu Atílio de Concórdia, sim, ele foi para Concórdia, Santa Catarina. Se tornou depois vereador, se tornou prefeito, vice-governador, se tornou senador. Eu o conheci em Santa Maria como senador, tive o privilégio de conhecê-lo como senador. Então, por que eu me reporto Sadia? Porque a Sadia, em 64, veio para Toledo e mudou a suinicultura de Toledo. Antes nós era mais criador de porco do que suinicultor. E em 64, quando a Sadia compra o frigorífico Pioneiro de Maringá, que estava desativado, e ela veio para cá por quê? Porque aqui em Toledo, quando se fez a colonização, se trouxe muitos gaúchos e Catarina que sabiam criar porcos, na época era porco mesmo, criar porcos, e aí então nós devemos grande parte do desenvolvimento da suinocultura em Toledo à Sadia. Depois, sei lá, teve problemas financeiros, erraram, fizeram um monte de coisa lá que foi adquirida por outro, mas nós temos que reconhecer que se o município de Toledo é o primeiro PIB agropecuário do estado do Paraná e é o primeiro produtor de suínos do Brasil hoje, consulta o IBGE, quem é o maior produtor de suínos do Brasil? Toledo, em torno de 1 milhão de cabeças. Essa é a grande verdade. Então eu sempre me reporto, digo Sadia, que saudade, Sadia.
seu Egídio Munareto, Pedrinho Furlan, aquele time inteiro que estava aqui, que ficaram com a gente 20, 30 anos. Naquele tempo nós sabíamos o nome do diretor, o nome do coordenador da suinocultura, sabíamos tudo. Hoje, infelizmente, a gente não sabe nada. A gente, nem o nome a gente sabe, né? Não sabe, mas hoje dia, né? Uma hora é JF, depois vem MRF, depois vem... Cara, hoje é comandado lá nos Estados Unidos, os donos estão nos Estados Unidos, mas que tudo bem. Mas a verdade é uma só. Nós temos saudade daquele tempo. Agora eu deixo para o Edson responder a segunda parte. Tá, mas vamos lá, só para confirmar o que o Bisonin disse. O Atílio Fontana nasceu em Santa Maria, conheci Santa Maria, o estádio do Internacional lá é muito feio. Não vou voltar lá tão cedo mesmo. Melancólico. Baixada melancólica. Baixada melancólica. Muitas vezes lá porque não tinha dinheiro para pagar nem. É muito ruim, muito feio aquele estádio. Santa Maria, 7 de agosto de 1900, como disse agora o Leoclides Rosso Bisonin, morreu em São Paulo em 15 de março de 1989. Perfeitamente. Só para confirmar, a Sadia foi fundada em 1944 em Concórdia. Lá, inclusive, não sei se ainda vocês podem me ajudar depois na resposta. Eu tive o privilégio de conhecer, porque eu trabalhei em Concórdia, na Rádio Aliança, era a sede da Associação Brasileira de Suinocultores. A Associação Brasileira da Estrela, e agora está em Brasília, mas ali a Associação Catarinense de Criadores, ACCS, Associação... Calma, não vamos discutir isso depois. O presidente da associação era o senhor do Brasil, era o João Luiz Sainz. Encontrei com ele lá. Era de Toledo, foi. Então, na época que eu encontrei com ele, me disseram, então então não era lá. Mas me disseram, isso em 1990. Não era lá, ela foi Estrela Rio Grande do Sul, depois, agora está em Brasília. Então, muito obrigado pela correção. Era um prédio bonito, feita a correção. E lá existe, então, a Associação Catarinense de Criadores de Suíno, que é o Luzivânio, que é o presidente há uns 20, 30 anos. Você vai querer, né? Tá vendo? Eu provoquei, né? Tá esclarecido agora, né? Tá aí a carcaça, seu Edson. Como é que nós vamos fazer? Diz aí. Pois a carcaça já é uma demanda histórica, né? Como o senhor mesmo comentou. O Schiavinato, ele pautou isso aí no Senado, na Câmara dos Deputados. Ele lutou por isso. É uma demanda histórica do suinocultor e diante dessas lutas, essa frente que foi puxado para atender o suinocultor, em 2019 soltou-se a instrução normativa do MAPA, a instrução normativa 48, que regulamenta e fala sobre a recolha de carcaça. Então é um trabalho assim de décadas, não é uma coisa que aconteceu agora. A gente agora está lutando para que esse direito do suinocultor seja respeitado. Então hoje existe uma legislação que fala sobre a recolha de carcaça. Então hoje o produtor ele tem assim, uma outra destinação do animal que não seja somente o processamento na propriedade. Até então não se tinha uma legislação que falava, né? O que se dizia era, conforme a licença ambiental, que o processamento deveria ser feito na propriedade. Hoje existe uma alternativa que o MAPA e a instrução normativa da ADAPAR, a 136, ela também confirma isso aqui no estado do Paraná. Então hoje o produtor ele tem uma alternativa a mais em relação ao processamento de animais mortos. E como é que funciona essa alternativa? Porque, então saímos do processo analógico para digital, né? Sim, em tese seria isso, uma evolução. Né? Uma evolução. E aí, como usar esse equipamento, essa nova normativa na prática? Toledo tem alguma coisa andando, né? Tem um projeto andando, né? Tem. Aqui em Toledo a gente, desde de abril, na verdade, dia 16 de abril começou-se a recolha, com o projeto piloto que nos iniciou aqui em Toledo. A gente tem que falar também que não adianta nada, a gente tem instrução normativa, que tem desde 2019, tem a legislação estadual, os órgãos ambientais todos apoiando, se não tiver uma empresa processando isso. Então, o produtor ele tem o direito, ele tem onde dar a destinação, tem uma rastreabilidade através da DETAN, que é o documento oficial da DAPAR, só que se não tiver a empresa que faz o processamento, não adianta nada. Não adianta nada. Então, hoje nós temos no Paraná, e é a primeira empresa no Paraná e no Brasil a estar autorizada a fazer o processamento de animais mortos na propriedade. Essa de Nova Aurora? Exatamente, a AIR, que é de um grupo. Tem um convênio com o município agora, ou pelo menos tem uma... O município o que foi feito foi feito foi feito assim como é que eu vou te falar, uma espécie de uma força-tarefa, porque nós temos outros problemas relacionados à recolha de animais legalizado. A gente, enquanto associação, a gente luta contra a recolha clandestina. Então a gente tem alguns problemas aí pontuais em relação a algumas integradoras que são contra a recolha. Eles têm que ser contra a recolha clandestina.
A recolha clandestina é um problema e põe o nosso plantel em perigo. Mas por que algumas empresas são contra esse recolhimento, mesmo já com uma legislação, uma normativa andando? Por quê? Diga lá. Eu acho que tudo que começa assim, que vem assim, que muda o teu ritmo de trabalho, a gente tem assim uma rejeição natural. Então já começa por aí. Eu tenho um ritmo de trabalho a minha vida toda. 30, 40 anos eu tenho aquele ritmo de trabalho, a responsabilização do suinocultor é fazer o processamento do animal na propriedade. A partir do momento que eu tenho uma legislação que dá direito para ele fazer o processamento fora da propriedade, a empresa vai ter que ter um olhar diferenciado para isso. Ela vai ter que dar essa vamos dizer assim, anuência para o produtor. E eu vejo que a preocupação delas, que elas batem muito, que é a questão sanitária, não é verdade, não é só isso. Se eles tivessem realmente um medo relacionado à questão sanitária, eles seriam os primeiros a tentar ajudar a normatizar e fazer com que o produtor aderisse à recolha legalizada o mais rápido possível. Que a partir do momento que você tem uma metodologia instruída pelo MAPA, subsidiada pela Embrapa para os técnicos do MAPA, dizendo que a recolha ela tem um mínimo de risco, cai por terra a questão de sanidade. Então exatamente. Já começa por aí. Então as empresas elas teriam que ser as primeiras a estar se preocupando. A gente vai ter empresas A e B pontuando que Toledo tem uma grande concentração e o problema de contaminação é restrito a Toledo. Mentira. Mentira, porque essas mesmas empresas estão buscando crescimento nas suas regiões aqui na região oeste. Então a concentração de suínos ela não vai ser mais só aqui em Toledo. Ela vai ser em toda a região oeste. E o plantel de suínos vai só aumentar exponencialmente. Consequentemente, a mortalidade aumenta também. Hoje nós temos composteiras suficientes para os animais mortos? Não. O processo de compostagem é adequado? Não. O Bisonin já fez várias vistorias nas propriedades, a gente faz vistoria nas propriedades, o próprio órgão ambiental, se você perguntar para eles, eles vão confirmar essa informação. Se fosse olhar as composteiras nas propriedades hoje, o nosso plantel aqui a nossa suinocultura aqui já teria que ser suspensa por um tempo até a adequação. Porque a gente vê que a grande maioria, o processo não é eficiente. Então, o processo de compostagem, como preconiza a Embrapa, o fracionamento de animal em pequenas porções, distanciamento entre peças, uma quantidade de CN, que é de carbono nitrogênio, que é utilizado, que é através da maravalha para compostagem, ele não é correto. Por quê? O produtor está cansado. Esse ônus, esse custo ficou todo ao longo da criação de suínos, como o Bisonin fala lá atrás, década de 60, quando começou a criação de suínos, você falava de um grande produtor de porcos, não era nem suínos, era porcos, 100 animais, 200 animais. Hoje nós temos propriedade com 7 mil, com 11 mil animais. Então, gente, o que era feito lá atrás, o trabalho que se tinha lá atrás era Hoje o trabalho é infinitamente maior. E esse trabalho vai só aumentar. Então, houve-se assim, um relaxamento também das integradoras nessa questão da compostagem, que o processo ele deixou de ser eficiente e ele se tornou um processo penoso para o produtor. O produtor não quer mais ficar fracionando animal. O processo de fracionar um animal no mês é uma coisa. Você às vezes tem que fracionar animal a cada 2, 3 dias, ou às vezes até diariamente, conforme a mortalidade, é um trabalho insalubre, é um trabalho penoso. Nós temos suinocultores que não comem mais carne de suíno. Sim. Então isso é uma coisa que a empresa, ela mesma está prejudicando quem produz o alimento que ela vai processar para pôr na nossa mesa. Porque esse cara ele tem que ter amor por aquilo ali e tem que dizer, eu como a carne suína. A carne suína é boa, eu gosto disso. E hoje temos produtores que não querem mais isso. Eu preciso provocar um pouco o Bisonin, que ele está muito quieto aqui, são 7 horas e 36 minutos já aqui em Toledo. Ô Bisonin, você trouxe aí dados da criação da Sadia, somos o maior produtor de suínos do país, do Brasil, enfim. Mas por que esses problemas não são resolvidos? Perguntinha simples, você falar. Vamos lá. Quando na década de 70, quando chegaram então aqui o auge da suinocultura, então nos anos 70, 80, por exemplo, a gente não existia preocupação, vamos lá, com dejeto. Por exemplo, ia no Rio, ia para lá, para cá, ninguém dava bola. Aliás, tinha piscicultura que tinha 10 cabeças de suíno em cima do açude. Eu não sei se tu viu, mas nós temos até foto lá. Que era permitido. Alimentar por exemplo, se tu for na China, tu vai ver lá que tem suinocultura em cima da piscicultura. Então, nos anos 90, depois que então o IAT, através da Rossana,
E por coincidência, tem um tal Devonei Bisoni lá que trabalhou aqui comigo na prefeitura em 85. Que é teu irmão? Que é meu irmão. E eles que fizeram as normas em 92, que se discutiu. Aí sim se começou a discutir o que podia fazer com o dejeto e suíno, que é um problema grave também para nós, e um problema também um problema ambiental. Então, aí você inventou o biodigestor daqui, foi até hoje, na verdade, o suinocultor está meio arredio, muito arredio ainda, para a questão do dejeto que está se colocando na lavoura. Então agora tem outras normas aí que está mais e mais e mais, e que poderá futuramente, se nós não acharmos uma solução correta, diminuir o plantel no município, porque não tem mais terra para colocar dejeto. Saturação do solo. Então vai saturando o solo, principalmente com fósforo. Então, as empresas sempre deixaram o problema do dejeto, nem estava no custo de produção das empresas, os dejetos. E não está no custo de produção até hoje, parece que não, tomara que esteja isso, a questão da compostagem. A compostagem é aquela história. Morreu um senhor falando para nós, no Natal do ano passado, morreram 16 suínos numa noite de 115 quilos. Ele ficou a noite inteira com o trator iluminando assim, ele cortando, tá fazendo uma camadinha aqui, ó. Suíno maravilha, suíno maravilha, suíno. Ele falou assim, ó, das 7 da noite até às 6 da manhã, fiquei fazendo isso. Gente, e nós sabemos, e aqui tem que abrir um pouco o jogo aqui. Opa, nós sabemos que existe há mais de 15 anos recolhimento clandestino. E eu não culpo nem o suinocultor, porque ele não aguenta mais há muito tempo isso aí. O suinocultor, porque é muito fácil o técnico mandar fazer. Ele nunca fez, nunca foi, não vai fazer, agora manda o cara fazer. Então nem no custo de produção estava. Então. E agora que está todo mundo mexendo aí, que nós, o projeto piloto de Toledo, nós temos que parabenizar a prefeitura que teve a coragem, junto com a Suinoeste, de fazer funcionar. O promotor público de Toledo, o Giovanni Ferri, que conhece, que fez batida. Nós não podemos aqui falar da metade do que aconteceu nessas batidas aí, porque não convém. Mas se fosse abrir o jogo, meu Deus do céu. Então, é tão incrível quando eu fico pensando em alguns colegas aí, gente da suinocultura, que agora, senhor Batista Franco, agora nós vamos ter problema de contaminação. Agora os 15 anos que ficou perambulando para lá e para cá, recolhendo, sem nenhuma condição sanitária, nada, agora vai dar problema. Então é tão incoerente e é tão contra o suinocultor isso aí. E existem ameaças, se tu fizeres isso, eu vou te desligar. Então já está havendo aí, nós estamos dizendo o seguinte, ó, se eles querem desligar, tu vai desligar. Porque tem muita gente atrás de bons suinocultores, né? Esses caras que estão aí, se tu começar a pressionar o cara, olha, se tu entregares para normal, como é que o cara com licença, esse nosso recolhimento tem licença ambiental, tem licença da PAR, tem a promotoria assinou embaixo, você vai ser penalizado. Cara, até agora não houve essa preocupação das integrações. Não houve, não. Porque esse trabalho insalubre, quem está fazendo é o suinocultor. Por isso que a sucessão familiar da suinocultura, o filho dele não quer mais ficar lá. Batista, eu ficar olhando o que meu pai está fazendo lá, é um item agora o cara não se preocupa, só agora, que agora que está se fazendo a recolha legal, então não se quis resolver. Não, deixa lá o problema. O suíno vivo é da integradora e o suíno morto é do suinocultor. Ele tem que se virar para fazer o que tem que se vira. Você citou o Ministério Público, doutor Giovanni Ferri. E se Giovanni Ferri chamasse as grandes empresas, grandes indústrias para uma conversa? Olha, já houveram, nós fizemos 3 reuniões. Nós fizemos 3 reuniões já com... antes de começar qualquer coisa, está aqui o Edson, que coordenou lá a apresentação também. Foi chamado todas as integradoras, todas elas para discutir isso aí. Uns falaram que mas nem a pau, outros falaram não, mas sabe que é muito bom. Outras já aderiram, quer dizer, está havendo a recolha, a gente tem que aumentar muito mais. Porque se tu tens 1 milhão de cabeça e mora em 5%, mora em 50 mil por dia. Exato. É muito. Dia. Mora em 50 mil dia, não estou falando no ano. Sim. E o oeste do Paraná inteiro dá 300 toneladas dia. Quer dizer, olha, e se está todo mundo aumentando? E aí vem uma pergunta seguinte, se o preço está lá embaixo, por que eu continuo aumentando a produção? Eu quero aumentar a produção, todas elas estão aumentando. Depois quando o preço cai, a culpa é de quem? Responde. É do suinocultor. Eles dizem que é do suinocultor. Mas a culpa é de quem mandou aumentar. Quase eu brigo com você aumentar o plantel. Entendi.
Então, eu alguém está ganhando, nada para ninguém, alguém está ganhando, né? Nós da associação temos que proteger o suinocultor. Sim, alguém está ganhando, né? E nós queremos, olha aqui, ó, ninguém quer brigar com ninguém. Batista, ninguém quer brigar com ninguém. Nós queremos que a integração vá bem, mas que o agricultor, o suinocultor vá bem também. Perfeito. Não adianta, um depende do outro. As nossas empresas aqui sem suinocultor, ela não existe. Ou ela vai terminar todos, ela vai criar todos, eu quero ver quanto vai custar. Nós propomos aí já para algumas empresas, olha o seguinte, tá certo. O que nós estamos propondo aí não é bom, ir lá recolher, Vocês, a partir da manhã, façam a logística reversa. Você entregou 3.000 suínos, morreu 5%, vocês vão buscar e vão dar a destinação correta. Aí não vai ter problema sanitário nenhum. Até agora, senhor Batista Franco, ninguém topou. Porque vai custar 10 vezes. Hoje a recolha é gratuita. Só quem está bancando lá, a empresa que está recolhendo. Então é a primeira empresa brasileira. Santa Catarina está fazendo, o Luzivane falou que tem uma empresa terminando lá de se instalar, e ela vai fazer a mesma coisa que está fazendo aqui em Toledo. Né, Edson? Sim, isso é um problema que não é só aqui em Toledo, aqui tem uma grande concentração, assim como Santa Catarina. E nós temos que lembrar que o produtor ele não gasta nada com a recolha, ele não paga nada. Nós, a associação, não pagamos nada, o município não paga nada. A integradora, que é dona do suíno vivo e morto, também não paga nada. Quem está absorvendo todo esse custo é a empresa, porque ela está vendo o potencial que ela tem com essa quantidade de animais mortos que o Bisonin acabou de relatar, que hoje são em torno de 300 toneladas a dia, e com o aumento das empresas aqui na região do plantel, isso vai aumentar exponencialmente. Então, a mortalidade ela é uma realidade, ela faz parte da atividade. O que nós temos que cuidar hoje e tentar ter um olhar assim para o suinocultor, que é a integradora que tinha que ter esse olhar, na verdade, porque a relação de integração é entre integradora e integrados, empresa e suinocultor. Ao invés dela ela dar uma tranquilidade, fala assim, não, existe uma normativa, tem-se direito, vamos buscar melhorar o processo. Nós temos dúvidas em tais situações, como que vai ficar o suíno, como que vai ser a coleta, vamos sentar e vamos melhorar o processo, mas simplesmente pressionar o produtor para não aderir à recolha, ameaçar o produtor de desligar ele da integração, punir o produtor no checklist, zerar o checklist, pegar o produtor no dinheiro dele, gente, é o sustento dele. Sangrar o suinocultor dessa maneira, isso é uma covardia da empresa. A empresa devia estar ajudando e olhando ele, porque hoje, infelizmente, a relação do produtor, que nós percebemos, é de empregado, não é de integrado. Porque hoje nós temos produtores que eles venham relatar para nós, que eles falam assim, eu não mando na minha propriedade. Eu não mando. Eu quero fazer tal coisa, quero fazer uma coisa, o técnico vem e diz que eu não posso. Óbvio, existem portarias, existem normativas dentro da legislação ambiental que tem que ser respeitado. Só que tem que, quando a gente pensa em parceria, a integração é isso, é parceria. Então a parceria tem que ser bom para ambos os lados. Então tem que se resolver esse problema. Não dá para simplesmente, o produtor morreu o animal é responsabilidade tua de fazer o tratamento dentro da propriedade. Tem que acabar isso. Diante dessas situações, essas pressões, inclusive tem integradoras pressionando os produtores para não se organizarem, para não se filiarem à associação. Porque nós somos uma associação regional que estamos aqui para defender o suinocultor, o direito dele. Nós não estamos aqui para brigar com o integrador. Nós, como o Bisonin bem lembrou, é uma simbiose, nós precisamos dos dois. Um precisa do outro. A integradora não anda sem o suinocultor. E o suinocultor também não anda sem a integradora. Só que, gente, a gente tem que olhar o problema em comum entre os dois ali e resolver e melhorar o crescimento. Questão de preço baixo hoje, eu imagino que sejam estratégias erradas, mas enfim, não é esse o foco da reunião de hoje aqui, o comentário, mas o que a integradora tem que olhar é a vida do produtor. A sucessão familiar, como o Bisonin bem lembrou, mão de obra hoje é um problema sério na atividade. O cara não existe gente que queira trabalhar mais na atividade hoje. O produtor ele não se sente, ele não tem uma remuneração assim suficiente para investir na propriedade, melhorar a tecnologia, dar uma melhor qualidade de vida. O filho não quer ficar na atividade. O pai hoje ele não vê a hora do filho se formar e ir para a cidade. O filho que vai para a cidade ele não volta mais. Acabou. Aí o que nós vamos fazer com o maior plantel do Brasil está em Toledo. Daqui 10 anos, será que essas empresas estão se preocupando com o que vai acontecer com a suinocultura aqui? Será que vai existir suíno para a gente conseguir ainda na liderança? A gente ser o maior VBP? Olha, eu tenho que acabar com vocês, que eu já estourei um bloco comercial. Acabar com a entrevista. Não, porque acabar com a conversa. Acabar com vocês. Eu vou acabar depois de fechar o microfone, eu vou acabar. Deixa comigo, eu já tive aqui bolando um plano estratégico aqui, do Jack. Já estão falando de extirpar os porquinhos lá. Jack o estripador. É isso aí, já estou ligado. Vamos por partes. 30 segundos para cada um de vocês se virem. Ou enfim.
a União Europeia deverá ficar 2 anos, por aquilo que eu li na semana passada, sem comprar carnes brasileiras, inclusive a própria carne suína, óbvio e evidente, por questões aí de uso de produtos que a União Europeia, não concorda na criação dos animais no Brasil. Vale para toda a cadeia produtiva. Isso é rolo também, né? Na verdade é o seguinte, quando eu deixo de comprar eu deixo de comprar bovino e deixo de comprar aves, ela vai refletir nas outras carnes. Então, com certeza absoluta, a hora que eu deixo aqui dentro do Brasil aqui mais carne de aves e mais carne de bovino, vai cair a carne suína também. Então, todas as cadeias ligadas a carnes perdem. Agora, vamos lá. Por que quando a União Europeia ela solicita que você mude o procedimento para ter acesso aos mercados, você leva uns 6 a 1 ano, mas você muda? Porque você precisa. Você precisa de vender aquela carne para a União Europeia. Agora, a União Europeia também é o que está acontecendo lá dentro, que a União Europeia, se ela tirar os subsídios dos produtores que ela tem lá, a carne deles é 2 ou 3 vezes mais cara que a nossa, então eles não têm chance nem de competir com a gente. Mas a gente sabe que no mercado internacional o problema é terrível. Por exemplo, nós temos um exemplo rápido aqui. A China, os chineses estão vindo para o Mato Grosso e querem colocar no município e o prefeito vai dizer não vai dizer não nunca. Eles querem colocar, através da maior empresa de produção de suínos do mundo hoje, eles querem colocar uma granjinha ali que vai produzir mais ou menos no ano 1 milhão de suínos. Uma empresa chinesa. Que nós produzimos aqui. Então eles querem que vão colocar no Mato Grosso e aí tu vai ver o que vai acontecer. Porque vocês estão botando isso, aquele outro, não sei o quê, e aí o cara cede para essa empresa, vai produzir o que Toledo produz. E aí o que você faz? Como é que você faz com os milhares de pequenos silvicultores aqui? Vamos deixar tudo livre. Agora, eu quero ver, depois você vai se queixar, pois nós deveríamos ter auxiliado aquele nosso aqui, dando melhor condição, mas nós não damos. E, na verdade, não adianta se iludir, aqueles pequenos, infelizmente, eles estão todo dia, ele está sendo cortado. Tchau, Bisoninho. Edson, é isso, né? É isso, não, é isso aí. Um programa inteiro, não, é isso aí. Obrigado, um abraço. Deixa no intervalo. Agora eu vou falar o que eu penso sobre isso tudo. A gente respira e volta. No ar eu posso falar. Isso que eles falaram aqui é um reflexo do Brasil. É um reflexo do Brasil de um modo geral. Não é só de agora, não é de governo água. Esse é um reflexo do Brasil. É só você pegar a história narrada por eles com muito conhecimento, transportar para onde você está. É a mesma história. Até já.